Quando a gente fala na temática do olhar, voyeurismo, cinema e especificamente em Hitchcock, é possível que o primeiro filme que venha na sua mente seja Janela Indiscreta, por motivos óbvios. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de Um Corpo que Cai, um filme sobre um corpo que cai. Ao longo do filme, Madeleine é submetida a um olhar sufocante de um homem, que interpreta cada uma das ações dela pela sua própria lente do que seria certo ou errado. E é o primeiro sinal de que essa mulher agiria de uma forma diferente do que ele gostaria, ele interfere. Apesar de parecer passivo na maior parte do tempo, o olhar do Ferguson é um olhar que controla e que não aceita ser desafiado. Esse personagem, essa história, na verdade, representa no cinema o que a gente chama de male gaze, a visão de mundo masculino que guia uma narrativa. Um olhar que está sempre presente para garantir que, entre outras coisas, que os homens sejam retratados como fortes e dominantes e as mulheres como seres frágeis e dependentes. Ou melhor, que o homem é um sujeito que olha, um sujeito que tem poder de decisão, e a mulher é um objeto passivo que só pode ser observado, que não tem agência, que não tem poder de decisão. Ela tá ali pra ser olhada só. Esse olhar no cinema, ele não é biológico ou essencial, mas sim o resultado de estruturas de poder que residem na masculinidade e que se refletem, claro, no cinema. A premissa é, se existe poder na capacidade de olhar, a gente não pode ignorar que o cinema hegemônico, historicamente e ainda hoje, se mantém dominado majoritariamente e estruturalmente por homens. Essa ideia surge de um ensaio publicado em 1975 chamado Prazer Visual e o Cinema Narrativo, da teórica feminista Laura Mulvey, que usa também nesse texto o termo escopofilia, ou seja, o prazer estético que reside no olhar. E como ela está analisando justamente as dinâmicas de gênero que operam nesse olhar, é óbvio que esse prazer está localizado aqui. Veja, nas palavras dela, em um mundo ordenado pelo desequilíbrio sexual, o prazer em olhar foi dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino. O olhar determinante masculino projeta sua fantasia na forma feminina, que é estilizada de acordo. Em seu papel tradicional de exibicionismo, as mulheres são simultaneamente olhadas e exibidas com sua aparência codificada para causar um forte impacto visual e erótico, de modo que se pode dizer que elas conotam a condição de ser olhada. Não custa nada reforçar que essa ideia de olhar masculino não é literal. A gente está falando de estética, de percepção e das dinâmicas de poder que se refletem na estética e na percepção. Um Corpo que Cai é um filme que exemplifica muito bem a ideia de male gaze, de olhar masculino, e de uma espécie de fantasia masculina que coloca mulheres como objetos a serem manipulados, possuídos e, claro, observados.